Vamos então orar pela palavra de Deus. Em Números, no capítulo 14, no versículo 1 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritaram em voz alta, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra ao nosso coração e na nossa vida. Dirige-nos em teu poder. Querido Espírito Santo, eu te dou graças desta palavra possa fluir de acordo à necessidade que existe, de acordo a todos aqueles que a vão ouvir, de acordo a cada casa e família, cada necessidade. Tu conheces cada coração e conheces, e sabes, Senhor, que se não fores tu, eu nada saberei dizer, mas clamo com humildade na tua presença. Coloca as tuas palavras em meus lábios e coloca-as em nossos corações para vencer os desafios diante de nós e aquilo que está diante de nós para esse ano também. Glorifica o teu nome em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Continua esta escritura a dizer, no versículo 5, que então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, de entre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como o pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Graças, querido Senhor, a tua palavra. Meus queridos irmãos, estabelecidos os alvos, estabelecidas as metas, que devem ser, como já falamos, específicas, que devem ser realistas, mensuráveis, tangíveis e alcançáveis, estabelecidas as metas e os alvos, há situações que não são transformadas de repente. Há por vezes batalhas que é preciso enfrentar e coisas que é preciso mudar. E é quando isto acontece, porque também os problemas na vida muitas vezes levam anos a complicarem-se e depois levam algum tempo até se resolverem. É mais neste capítulo das áreas e das coisas que têm a ver com mudanças, transformações, mudanças de situações, criação de realidades novas, que se torna mais difícil o trabalho dos alvos e das metas. É quando surgem obstáculos pela frente e quando as circunstâncias parecem difíceis demais e que estão para além das nossas forças. Aqui nós vemos esta história do povo de Israel que tinha saído do Egito. Deus fez coisas extraordinárias. No versículo 11, é o próprio Deus que disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerão em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Quer dizer, nem por conta de todas as coisas que eu fiz no meio deles. De facto, Deus tinha-os tirado da escravidão do Egito. O faraó e o império do Egito era o primeiro império da civilização que nós mandamos os nossos filhos para os liceus para estudar, da história da civilização do nosso tempo. O primeiro império que existiu foi o império do Egito, que durou mais de 1000 anos. E Deus tirou o povo dos hebreus de lá, daquela escravidão,
Não havia ninguém, exército nenhum que os fosse libertar. Não havia clamor nenhum que os pudesse livrar. Não havia comissão nenhuma da ONU para interceder por eles. Não havia país nenhum que tivesse exército que pudesse enfrentar o exército do Egito. E um homem sozinho com uma vara na mão atravessou o deserto, entrou pelo Egito dentro e deu uma ordem ao faraó para que deixasse aquele povo sair, porque Deus assim ordenara. Era impossível isto. À vista humana isto era impossível. E no entanto, depois de muito poder, demonstrações de grande poder, ele não pôde resistir mais e com a morte dos primogênitos deixou-os sair. Logo depois perseguiu-os. Uma semana depois estavam em frente ao Mar Vermelho, com o exército do faraó, com os seus oficiais atrás, para os matar e os afogar no Mar Vermelho. Mas Deus abriu o caminho pelo meio do mar. Deus fez sinais, prodígios extraordinários para este povo. E agora, passados 40 dias, chegados em frente à terra de Canaã, era só tomar posse daquilo que Deus tinha dito. Mas Moisés tinha enviado 12 príncipes de cada tribo, um de cada tribo de Israel, para irem trazer um relatório de como a terra era, de como eram as cidades, de como era o povo que estava lá, de como era o fruto daquela terra, de como eram também os seus exércitos e os seus valentes, que analisassem, estudassem, trouxessem uma reportagem para Moisés saber. E quando chegaram, os 12, 10 deles vinham de rastos. De rastos. Tinham visto gigantes. Gigantes da raça do Golias, gigantes dos filhos de Enac, que mediam 3 metros de altura. Tinham visto exércitos fortes, disciplinados e organizados, comparados com eles, muito mais fortes. Tinham visto cidades com muralhas. Eles tinham saído do Egito. Eles não tinham cidade. Eles não tinham um exército estruturado e organizado. Eles não tinham sequer armas tão bem preparadas como as dos seus inimigos que estavam dentro das cidades de Canaã. Eles não tinham muralhas para se defenderem. Eles estavam ali no deserto e Deus disse-lhes para avançar que iria com eles. Mas as circunstâncias eram complicadas. Os gigantes eram muitos. Os exércitos eram numerosos. As cidades estavam bem estruturadas e organizadas, com grandes muralhas a protegê-las, como estas famosas muralhas de Jericó, que nós encontramos mais tarde no capítulo 6 do livro de Josué. E eles desmaiaram, desanimaram, sentaram-se no chão a lamentar e disseram: por que não regressamos ao Egito? Para que é que viemos para aqui? Nós não conseguimos vencer isto. É difícil demais. Os problemas são grandes demais. Para que nos trouxe Deus até aqui? Para que trouxe Deus até aqui a nossa vida? Para que chegou você até o dia de hoje? Para que chegamos nós hoje a estes dias? Quando enfrentamos situações que sabemos que estão para além das nossas capacidades ou possibilidades, só há uma coisa que nos pode dar alento: é a nossa confiança e a nossa fé no poder de Deus. Porque senão o coração de qualquer um fica desmaiado, fica desanimado. A preocupação toma conta dos pensamentos. E os corações ficaram tão perturbados que eles esqueceram tudo o que Deus tinha feito para trás nas suas vidas. É por isso que as emoções não são bons conselheiros. Num dia em que a pessoa está emocionalmente em baixo, num dia em que está triste, em que está desesperado, em que está mal, vê tudo mal. Vê tudo pintado a negro, vê tudo horrível, vê tudo péssimo. Nada é bom, nada valeu a pena. Num dia que está emocionalmente negativo, os passarinhos não cantam,
O sol, mesmo que esteja aí, já não é o mesmo sol de antigamente. E a vida perdeu o sabor. Não há nada que o alegre. E tomar decisões baseado em emoções, é por isso que a Bíblia diz que o coração é enganoso, está a referir-se às emoções, está a referir-se aos sentimentos, está a referir-se a ser dirigido pelas coisas que sente, ou pelas coisas que lhe parece, ou pelos impactos nas emoções, ou pelas coisas que trazem uma informação que descarregam qualquer coisa negativa em si e baseado nisso toma uma decisão. Por isso é que a Bíblia diz para ter muito cuidado com esse tipo de direção. Não é isso que nos dirige. Nós não somos dirigidos pelas emoções. Nós não somos dirigidos pelos sentimentos. Nós não somos dirigidos pelos momentos de nervos, de raiva, de descarga, pelos momentos horríveis, pelos momentos em que estamos em baixo. E muita gente toma decisões nesses momentos, e as decisões tomadas nesses momentos e nessas horas trazem uma carga negativa que vai ter repercussões no futuro e que não são as decisões trazidas pela revelação de Deus. Como devemos então ser dirigidos? Pergunta-se. Devemos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Devemos ter a direção de Deus na nossa vida. Num dia de muita alegria, a pessoa não acredita em nada de mal. Num dia de muita alegria vê tudo positivo. Num dia de muita alegria vê tudo feliz. Num dia de muita alegria está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo fantástico. Num dia de muita tristeza não vê nada de bom. Mas nós não somos dirigidos nem pelas emoções da tristeza, nem pelas emoções das alegrias. A Bíblia não diz em lado nenhum que nós somos dirigidos pela alegria ou pela tristeza. Diz, contudo, que a alegria do Senhor, a nossa força é, que nos dá alento, que nos dá força, que nos dá ânimo. Mas não é isso que nos dirige. A direção de Deus carece de ser tomada em conta acerca da sua palavra e da sua revelação, da sua direção na nossa vida. E não tem a ver com emoções, nem tem a ver com sentimentos, nem tem a ver com aquilo que lhe parece. Tem a ver com uma direção segura, uma orientação firme que está baseada na sua palavra. Deus tinha dito, Deus tinha falado que aquela vitória estava garantida. Deus tinha dito que esperassem com fé e com confiança. Eu sei que os gigantes estavam lá, que as muralhas estavam lá, que os problemas estavam lá. Mas esta geração que saiu e que acabou por morrer nas areias do deserto e foram sepultados naquele deserto, nem lutaram contra os gigantes, nem lutaram contra as muralhas, nem lutaram contra nada. Foram derrotados por si próprios, derrotados pelas 4 coisas que, se os irmãos, para aqueles que estão a tomar notas, tomem nota disto. Foram derrotados pela sua maneira errada de pensar, pela sua maneira errada de crer, pela sua maneira errada de falar e pela sua maneira errada de agir. 4 coisas derrotaram a sua vida. Afinal, eles nem chegaram a enfrentar os gigantes, nem chegaram a enfrentar as muralhas, nem chegaram a enfrentar nada. Sentaram-se no chão a chorar, a lamentar-se, a dizer: não podemos, para que viemos até aqui? Como é que nós caímos nisto? Chegamos agora e temos o deserto para trás, e temos à frente muralhas, gigantes, problemas que não há maneira de os vencer. Esqueceram-se de um pormenor que faz toda a diferença. Esse pormenor é que eles não estavam sós. Deus só lhes pediu para fazer o que era possível e deixar Deus fazer os impossíveis. E esta realidade é a mesma hoje. Deus não nos pede nada dos impossíveis. Essa é a matéria da sua especialidade. Nós fazemos o que é possível. Nós fazemos as coisas que são possíveis. Deus faz os impossíveis. Deixe Deus fazer os impossíveis, que essa é que é a especialidade de Deus. E faça você a sua parte, que são as coisas possíveis. Eu faço o que Deus me diz para fazer, essas coisas são possíveis. Podem até custar alguma coisa, podem ser difíceis, podem não ser fáceis, mas eu faço as coisas que são possíveis. Aquilo que Deus me manda fazer, eu faço.
Temos que obedecer às coisas que Deus nos ordena para fazer, que é a nossa parte. Mas Deus faz as coisas que nós jamais poderíamos realizar. Então, em retrospectiva, estes foram derrotados, não porque os gigantes os derrotaram, mas foram derrotados por si próprios. Foram derrotados por não crer em Deus. Foram derrotados pela sua maneira errada, como eu disse, as 4 coisas. Maneira errada de pensar, pela maneira errada de crer, em terceiro lugar, pela maneira errada de falar, pelas suas palavras, e em quarto lugar, pela sua maneira errada de agir. Sentaram-se no chão a gritar, a lamentarem-se, desolados, e atraíram sobre si o julgamento de Deus. Por que não entraram? Eles próprios disseram: quem nos dera morrer nestas areias deste deserto? Oh, palavra que disseram! No seu desespero, às vezes pessoas dizem coisas e como isso vai sair-lhes caro. Oh, palavra que falaram! Quem nos dera morrer nesse deserto? Já não acredito em nada. Por causa disso, o desligamento do poder de Deus, a aliança que estava estabelecida com Deus quebrou-se. E conforme as palavras que eles falaram, conforme as suas palavras, as suas próprias palavras, aquelas palavras vieram a produzir esse mesmo fruto. De facto, aquela geração que saiu do Egito não entrou no melhor de Deus, mas andaram 40 anos pelo deserto, em círculos, às voltas, nas mesmas situações, sem sair do sítio, até que morreram, e aquela geração morreu e foram sepultados no deserto. Os filhos deles, a geração dos que nasceram no deserto, os bebés do deserto, aqueles que viram o maná cair todos os dias e estavam dependentes do poder de Deus na sua vida, aqueles que acreditaram que com Deus é tudo possível, que nasceram no meio do deserto, que não nasceram na escravidão do Egito, que não tinham os seus corações toldados pela escravidão, pela dependência do faraó e do Egito, pelos clamores e gritos de desespero, nas vezes em que eram açoitados pelos chicotes dos seus opressores, que não tinham marcas. Sabe, às vezes as marcas que a vida deixa nas pessoas, as marcas do sofrimento, impedem as pessoas de acreditar no futuro melhor. Às vezes as marcas que ficam do passado impedem as pessoas de acreditar de novo. Por isso é que a gente tem problemas em restaurar a sua vida, refazer a sua vida, porque as marcas que ficaram de trás marcaram a sua vida de tal modo que agora não consegue se ver livre daqueles fardos. Eles tinham saído do Egito, como alguém disse, mas o Egito estava dentro deles. A dependência, a escravidão. Pensavam de si próprios como incapazes. Não pensavam como filhos de Deus. Pensavam que não tinham força. Não pensavam que Deus era a sua força. Pensavam que não podiam. Não pensavam que com Deus tudo é possível ao crer. Não tinham a renovação dos seus corações, dos seus pensamentos e da sua vida. Ainda continuavam a pensar como escravos. A escravidão não tinha saído deles. Por isso, quando aquele problema surgiu, quando os gigantes surgiram, levantou-se de novo a dúvida, o medo, a angústia. Vou arriscar? Vou correr este risco? Vou enfrentar isso? Como é que eu vou vencer isto? Não é possível vencer isto. E esqueceram-se que o mesmo Deus que os tinha tirado era capaz de os meter no seu melhor. A questão aqui não está sobre se eram salvos ou não, que essa aliança com Deus estava-lhes dada, mas era se iam entrar no melhor de Deus ou não. E é o mesmo problema que se levanta para nós hoje. Vamos nós ser capazes de entrar no melhor de Deus ou não? Vamos receber o melhor de Deus ou não?
Vamos alcançar o melhor de Deus ou não? Deus tem o melhor para si. E você vai alcançar ou não vai alcançar? Repare como esta palavra está escrita. Diz aqui, no versículo 6, Números 14:6, que Josué, filho de Nun, e Caleb, dentre os que espiaram a terra, quer dizer, dentro daqueles 12 príncipes, havia estes dois, Josué e Caleb, rasgaram as suas vestes, falaram à congregação, dizendo que a terra era muito boa e que Deus lhes dava a vitória. E é muito interessante isto, que estes dois são os únicos daquele grupo de 12 que mais tarde vão entrar na mesma com Deus, na geração, para a frente, na geração dos bebés do deserto. Os bebés e as crianças que nasceram no deserto só têm estes dois velhos com eles, Josué e Caleb, com mais de 80 anos e com uma juventude e com uma saúde e com uma capacidade, como guerreiros poderosos, vão enfrentar tudo na mesma, como se fossem jovens. Deus manteve a jovialidade deles, a juventude deles, a saúde deles e a força deles durante aquele tempo. Como, aliás, manteve as roupas deles sem se estragarem, os calçados deles sem se estragarem, e os alimentou durante aqueles 40 anos no deserto, fazendo e trazendo o maná todos os dias para eles. Quer dizer isto, e esta revelação é extraordinária, porque afinal quem decidiu o seu próprio destino foram as pessoas. Quem disse o que ia acontecer foram eles. Eles é que falaram. E os que falaram e que disseram que iam morrer naquele deserto, de facto morreram. Mas estes dois que disseram que eram bem capazes de vencer e que com Deus iam triunfar, Deus deu-lhes o poder para realizar aquilo. E estes dois velhos com mais de 80 anos vão para a frente enfrentar os gigantes e vão vencer os gigantes e vão enfrentar as muralhas que os outros se assustaram só de olhar para elas e vão ver as muralhas a cair à sua frente com Deus a fazê-las desaparecer. Então qual foi a diferença? A diferença foi a diferença que eles próprios fizeram. De crer no poder de Deus. As muralhas eram as mesmas. Os gigantes eram os mesmos. Mas estes não se deixaram convencer. Mas estavam convencidos que o poder de Deus era mais que suficiente para os fazer triunfar. Quando um problema vem e aparece um gigante, a pergunta que se coloca é: com Deus eu posso vencer isto ou não? Com Deus e com o poder de Deus, é maior o poder de Deus para triunfar sobre isto? Ou vou ser derrotado? Deus vai me deixar desamparado? Ou vou crer na palavra de Deus que diz que não há justo desamparado, nem seus filhos a mendigar pão? Em quem é que eu vou acreditar? Em que é que eu vou acreditar? Em quem, em que palavra é que eu vou colocar a minha confiança? Que palavras é que eu vou dizer? Que fé é que vai estar no meu coração? Vai estar o medo? Vai estar a angústia? Vai estar a opressão? Ou vai estar a confiança com Deus? Nós não vimos a receber o poder de Deus? Nós não viemos a tocar nas suas vestes e a receber o poder de Deus? Nós não viemos à sua presença para receber o poder de Deus? Então que terei que temer? Se o Deus Criador dos céus e da terra está conosco, se Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente, por que haverei eu de ter medo? Quando este poder tão grande está em nós e nos faz triunfar e vencer. Pelo contrário, nós declaramos que todo o mal está condenado a desaparecer, que toda a doença está condenada a desaparecer, que esse problema está condenado a desaparecer, que essas muralhas estão condenadas a desaparecer e que os gigantes serão derrotados à nossa frente e o veremos com os nossos olhos. Essa foi a palavra que Josué e Caleb falaram, diferentes dos outros, que falaram derrota, que falaram pessimismo, que falaram dúvidas e angústias, mas estes falaram de acordo à palavra de Deus. Há gente que pensa que pode dizer qualquer coisa, que acontece qualquer coisa pelas suas palavras.
Não. É pela ligação com a palavra de Deus. É pela ligação à palavra da revelação de Deus e a palavra que está escrita. Jesus, quando enfrentou ao diabo, disse: está escrito. Não falou palavras quaisquer da cabeça dele, mas citou e falou a palavra que estava escrita. E nós fazemos a mesma coisa. Nós dizemos: está escrito. Esta é a promessa que eu tenho. Esta é a garantia que eu tenho. Esse é o Deus poderoso que prometeu, e fiel é Deus que prometeu que não deixará de cumprir a sua palavra. A nossa fé está posta em quem? Na palavra de Deus. Está colocada na sua palavra, que não volta atrás vazia. É nesta palavra que está firmada a nossa fé. É nesta palavra e neste poder que nós vencemos e triunfamos hoje igualmente. Às vezes há pessoas que dizem: mas eu soube de crentes que também estavam a acreditar e morreram. Pois, estes 10 que estão aqui também estavam a acreditar e morreram. Acha que estavam a acreditar? Eram crentes, mas não estavam a acreditar. As palavras não mostravam que estavam a acreditar. As suas expressões e as suas ações e as suas atitudes não demonstravam isso. Esta força no coração, esta fé poderosa que vem de dentro, esta força que está dentro de nós, esta confiança tão grande que está dentro de nós, você deve proteger isso como o maior tesouro da sua vida. É essa fé que você alimenta, é essa confiança que você alimenta todos os dias, ao ler a palavra, ao orar e nos cultos, ao receber o poder de Deus na sua vida. Aquilo que torna os cultos esse lugar tão especial da presença de Deus é porque é o lugar onde você vem receber este poder. E este poder entra dentro de nós e restaura-nos por dentro, levanta-nos por dentro, dá-nos esta força e este poder que nós vemos aqui em Josué e em Caleb. Se eles falaram diferente, falaram aquilo que estava no coração deles. E os outros, porquê é que falaram tão mal? Porque falaram aquilo que estava no coração deles. O que é que estava no coração deles? O medo. O que é que estava no coração deles? A angústia, o terror, a dúvida. E o que é que está no nosso coração? A fé, a confiança, a certeza que Deus que prometeu é fiel para cumprir, que Deus que declarou é fiel para realizar, que o Deus que vai dirigir os nossos passos, mesmo quando nós não sabemos como fazer, Ele vai diante de nós, e quando chegamos em frente às muralhas, Ele vai nos dar o plano, vai nos dizer como fazer, vai nos conduzir para a frente. Afinal, esta geração de bebés do deserto que cresceram nesse deserto, que dependiam de Deus, a todos os dias a depender da presença de Deus, aprenderam a depender do poder de Deus na sua vida, de um Deus que não falhava, de um Deus que os abençoava, de um Deus que os guardava com uma nuvem do sol escaldante do deserto e uma coluna de fogo à noite. E não tiraram os seus olhos do poder de Deus na sua vida. Onde temos nós os nossos olhos? Enquanto aqueles colocaram os olhos nos gigantes e nas muralhas, nós colocamos os olhos em Deus, no poder de Deus, na cobertura da proteção de Deus, na nuvem do seu Espírito e do seu poder que nos cobre, da presença de Deus e do fogo que arde em nosso coração todos os dias. Esse fogo não deve ser apagado. Esse fogo não pode ser apagado. Porque se o fogo se apagar, apagam-se as palavras da nossa boca. Se o fogo se apagar dentro do seu coração, apaga-se a sua fé. Se o fogo se apagar aí dentro, apaga-se a sua confiança. E se apagar a fé e a confiança e as palavras do poder e da fé com o poder de Deus, apaga-se a sua vitória. E não há força para enfrentar as coisas e vencer com Deus. O maior desafio que nós temos à nossa frente é este, de encher o nosso coração na presença de Deus. E com o nosso coração cheio de fé e confiança, falar as palavras próprias e que agradam a Deus, porque estão de acordo com as suas promessas. Nós temos promessas de Deus, promessas grandíssimas da natureza de Deus que está em nós, do poder de Deus que está em nós. Essas promessas não são vãs, não são promessas feitas por um homem. São promessas de alguém que deu a sua vida por nós na cruz e que se ofereceu para juntamente com Ele nos dar acesso a todas as coisas. Aquele que nem a seu Filho poupou, diz em Romanos 8, 31 e 32, mas nos deu juntamente com Ele, deu-nos o seu Filho, como nos não dará juntamente com Ele todas as coisas? E todas as coisas são as coisas que você precisa hoje, das batalhas que precisa hoje, das lutas que está a batalhar hoje. Lembre-se que ao vir a receber este poder de Deus na sua vida,
está a encher o seu coração de uma fé, de uma confiança e de uma força que o faz levantar, olhar para os gigantes e pensar: ele é grande. O problema até não é pequeno. As muralhas também são grandes, mas o meu Deus que eu vejo por trás disso tudo é muito maior. Eu tenho um Deus muito maior. Não olho para o gigante, não olho para as muralhas. E se olhar, olho para Deus que está por detrás e para além deles, que é muito maior e que me dá vitória. A minha confiança está colocada em alguém que é muito maior que os gigantes, que é muito maior que as muralhas, que é muito maior que os problemas que aparecem. E eu quero receber o melhor de Deus, e essa é a única maneira de receber o melhor de Deus na sua vida. Que assim seja. Quantos recebem? Amém. Tenha a gentileza de ficar de pé e vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra. Graças desta palavra produzir um fruto de bênção e de vitória em nossa vida. Graças de encheres o nosso coração da tua presença e do teu poder. Eu te dou graças hoje com toda a minha alma, para te louvar e te agradecer de todo o coração. Tudo o que tu operas, tudo o que tu fazes com esta aliança. Diga isso comigo: Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Enche o meu coração do teu poder. Enche o meu coração da tua presença. Enche o meu coração da tua fé, de uma fé vibrante e poderosa, que me faz avançar e triunfar, que me faz vencer. É esta fé que me faz avançar. Por isso, em nome de Jesus, eu sei com o teu poder que todas as coisas são possíveis. E eu sei que tudo é possível ao que crê. Eu sei que muito maior é o teu poder que opera na minha vida. E eu recebo este poder hoje. Recebo a tua presença hoje. Recebo a tua vitória hoje. Recebo a manifestação da tua glória hoje. Eu te dou graças de todo o meu coração. Exaltarei o teu nome, porque tu és meu Deus. Reina em minha vida, reina em meus pensamentos, reina em meu coração, reina em minha fé, reina em minhas palavras e reina em minhas ações. Dirige os meus passos e conduz-me na vitória da tua promessa, porque está escrito que tu nos conduzes em triunfo, que sempre nos fazes triunfar. Em 2 Coríntios 2,14, eu creio na tua palavra. Creio que não falha a tua palavra de operar na minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Sensíveis, Pai. Em tua presença há plenitude, gozo em tua presença. Ministras com tua destra, agora e para sempre eu me alegro em tua presença. Em tua presença há plenitude, gozo em tua presença. Ministras com tua destra, agora e para sempre eu me alegro em tua presença. Meu anelo é buscar-te dia e noite, do teu amor e da ternura, teu Espírito, Senhor. Meu anelo é buscar-te dia e